Irmãos, gostaria que começássemos com uma pequena oração. Senhor, te agradecemos mais uma vez por poder te louvar, pelo privilégio, Senhor, de ser ouvidos por ti, Criador e Senhor de todas as coisas. Tua palavra diz que está sempre tu ouvido atento, Senhor, à nossa oração. Queremos pedir-te que mais uma vez, Senhor, a tua palavra fique no nosso coração, que o teu Espírito, Senhor, a coloque como uma semente e que dê fruto, Senhor, cada dia. Em nome de Cristo. Amém. Há 15 dias atrás, irmãos, estive a pregar sobre comecei uma série de mensagens que tem como assunto a morte. Não sei se os irmãos estavam todos aqui. Falamos neste dia, e o título foi Certamente Morrerás, a morte como sinal do pecado. E fizemos algumas meditações em Gênesis 2, 15 ao 17, vimos como o tema da morte introduzido por parte de Deus como um castigo que o homem devia pagar pela desobediência. Em Romanos 5, 12, vimos como em Adão todos pecamos e por causa disso a morte continua a ser uma realidade hoje. E em Romanos 5, 19, vimos a solução que Deus determinou para a humanidade, onde pela fé podemos herdar a justiça de Cristo e já não somos considerados pecadores, como em Adão, mas agora somos considerados justos. E para a pregação de hoje, gostaria de começar falando de um assunto, algo que se conhece na sociedade, em inglês principalmente, como o dress code, seria como o código de vestimenta, né? Este dress code é um conjunto de normas de etiqueta, né, que devem respeitar-se para determinada ocasião, como um casamento, por exemplo, né? As pessoas geralmente vão de acordo a essa ocasião, também depende do tipo de casamento, não é? Eu estive em casamentos na praia e a roupa tinha que ser diferente. Agora, há um evento que, esta norma de apresentação, este dress code, é exigente, é muito exigente, hoje em dia, que é quando há um casamento na família real, por exemplo, neste caso do Reino Unido. Não sei se alguma vez viram fotografias, há muitas regras no dress code para uma pessoa poder ir a um casamento da família real. E é interessante que a pessoa que assiste pode ser muito amiga da família real, pode ser um convidado assim dos mais importantes, mas ele deve apresentar-se de acordo à ocasião, deve respeitar o dress code. Porque se nós pensamos, quando eu vejo fotos destes casamentos, a glória, por exemplo, a pompa, o esplendor, a majestade que nós vemos num casamento real é muito. Então, os convidados devem de estar de acordo a esta ocasião. E quando nós pensamos hoje em dia como cristãos, irmãos, há um evento marcante e o qual é um dos aspectos da nossa esperança, que é a herança do reino de Deus, a nossa condição eterna com o nosso Criador. Agora, se pensarmos nisto do dress code, será que nós estamos com o dress code correto para esse dia? Estamos prontos? E não estou aqui a falar de roupa, não estou a falar aqui do nosso corpo natural. Será que este corpo que eu tenho vai ser o corpo com o que eu vou herdar o reino de Deus, majestoso, glorioso? A passagem, irmãos, que vamos meditar hoje fala um pouco sobre isto. O corpo e a forma na qual nós vamos herdar o reino de Deus. E coloquei o título a esta pregação, A Semente da Glória. A Semente da Glória. Vamos ler juntos esta passagem. Vamos ler capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Coríntios está no Novo Testamento, estão os Evangelhos, depois Atos Romanos e depois as cartas aos Coríntios. E vamos meditar na primeira. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ler versículos 35
ao versículo 50. 35 ao 50. Diz assim: Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens. Bom dia, irmãos. Bem-vindos mais uma vez à casa do nosso Deus. Nós estamos aqui com alegria para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Queremos dar as boas-vindas a todos, mais uma vez, não só àqueles que estão aqui, também àqueles que, por certo, nos vão ver em casa, e que este tempo seja realmente um tempo de bênção para a glória do nosso Deus e para a edificação nossa. Essa é a nossa oração. Nós queremos continuar a lembrar que temos 2 cultos, este às 11 horas, temos também às 18 horas o nosso culto, e devido às medidas a que estamos sujeitos de distanciamento e de alargamento aqui do nosso espaço, é isso que nós estamos a fazer, mas é sempre bom, mesmo com esta diferença, estarmos na casa do Senhor e estarmos na presença do Senhor para o adorar, para o engrandecer, para o exaltar. Também lembrar aos irmãos que continuamos a ter as nossas reuniões de oração aqui, e não precisa de se inscrever, às segundas-feiras às 20h30, às quartas-feiras às 21h e aos sábados a reunião dos jovens à tarde. Portanto, temos várias atividades que os irmãos devem continuar a frequentar. Mais alguma informação? Lembramos que continuamos a aconselhar os irmãos que querem fazer as suas ofertas para a igreja, que o façam por transferência bancária. Mas também continuamos a dizer que aqueles que estão aqui no culto presencial e que não podem ou não conseguem fazer a sua oferta por transferência, no final do culto, quando o culto terminar, como temos sempre dito, à saída poderão então deixar aqui, neste recipiente de vidro, a oferta para o apoio missionário, para missões, e aqui, neste saco, a oferta e os dízimos para o sustento da igreja. Aqueles que estão lá em casa a ver, ou que vão ver pela net, o nosso culto, no final do culto, no final da gravação, há sempre uma indicação do número da conta da igreja, onde podem fazer a sua oferta. Lembramos a todos que a oferta é um ato de amor, de fé, voluntário, portanto ninguém deve sentir qualquer constrangimento para o fazer, por isso também não é nenhum negócio com Deus, nós queremos ajudar e contribuir para a expansão do reino de Deus e nada mais do que isso. Irmãos, sejam então bem-vindos. Vamos iniciar o nosso culto ouvindo o prelúdio, e enquanto o prelúdio toca, nós vamos ficar em oração, pedindo a orientação, a direção e a bênção de Deus. Falemos na ressurreição dos mortos em qualquer versículo, em qualquer frase minha, estamos a falar da ressurreição dos mortos, mas daqueles mortos que morreram em Cristo, cristãos que morreram. Capítulo 15 de 1 Coríntios aplica somente a cristãos. A ressurreição dos mortos dos não cristãos, que também vai acontecer, é um assunto que por agora nós não vamos falar. O capítulo começa com uma pergunta, a passagem começa com uma pergunta, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Agora, irmãos,
duas perguntas não é aquele tipo de pergunta que nós às vezes fazemos para ter uma resposta. Mas diz lá, por que ou como acontece isto? Não. Esta pessoa que está aqui, imaginária que Paulo coloca, que provavelmente eram alguns argumentos de alguns dos irmãos da igreja, era uma pergunta que mostra mais que uma pergunta para querer saber, era uma pergunta para rejeitar a ressurreição dos mortos. Então, para esta pessoa, para este cristão, a ideia de ressuscitar os mortos, os cristãos, era impossível por duas razões. Primeiro, como o processo, como vai acontecer isso, e depois, que corpo, ou seja, como é assim que nós vamos ter um corpo diferente na ressurreição dos mortos. Agora, Paulo, a partir do versículo 36, vai tentar responder ao versículo 38, vai dar algum argumento de porque esta maneira de pensar deste irmão não fazia sentido. Vamos ler, versículo 36 ao 38. Insensato, responde Paulo, o que tu semeias não é edificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Paulo é muito forte às vezes quando ele repreende. E ele diz insensato, nécio, imprudente. Ou seja, para o Espírito do Senhor, rejeitar a ressurreição dos mortos não é algo assim superficial, é algo grave na vida de um cristão. E Paulo começa dando um exemplo pela observação das coisas criadas. E Paulo diz o seguinte, ok, tu estás a dizer que não entendes isto de como nós vamos morrer e ressuscitar. Deixa-me dar-te um exemplo, diz Paulo, nas coisas criadas. Nós, irmãos, quando temos uma semente, colocamos a semente em terra e queremos uma planta. Agora, para essa planta nascer, é necessário que a semente morra. Não há outra hipótese. Podemos gostar da semente, do seu cheiro, pode ser uma semente bonita, mas se ela não morre, não há planta, irmãos. Então, Paulo está a dizer o seguinte a este irmão aqui. Primeiro, o Deus que vai ressuscitar os mortos é o mesmo Deus que criou as coisas que nós vemos. Então, tu não achas que para Deus é complicado criar vida a partir da morte? Tu estás a pensar, está a dizer Paulo a este irmão, que para Deus é impossível? Olha, uma semente é o mesmo. Morre e dá vida a uma planta, a uma árvore. Vamos ler agora o segundo argumento de Paulo, 39 ao 41. Vamos ler. Diz assim: nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então, Paulo continua o seu argumento com as coisas criadas. Na primeira parte que ele fala da semente morrer, ele está a falar do processo. Agora vai falar do corpo, não é? Porque a pergunta da pessoa era, que corpo terão? Então, Paulo responde e diz, olha, mais uma vez, as coisas criadas podem nos mostrar algo do caráter do Criador. Então, imagina, nós temos uma variedade enorme de corpos na criação. Temos os corpos dos seres humanos, dos animais terrestres, dos peixes, das aves. Há uma variedade enorme. Estás a brincar, né? Paulo está a dizer, vê a natureza. Depois disse Paulo, e há corpos terrestres e corpos celestes, como por exemplo as estrelas, o sol, a lua, etc. E nós hoje ainda sabemos muito mais do que Paulo sabia naquela altura em termos humanos. Por exemplo, estava a ler ontem um astrônomo cristão,
E ele dizia que há aproximadamente a seguinte quantidade de estrelas, porque eu não sei como se pronuncia este número. Imaginem um 10 e depois 22 zeros contínuos. Nem ideia como se pronuncia isto. Um 10, né, vírgula, 22 zeros. Estrelas que hoje já foram descobertas, aproximadamente o número, não é? Poucas foram estudadas, ele diz. Mas ele tem uma certeza, este astrônomo. É quase impossível que existam duas estrelas iguais. Tamanho, calor, sistema químico da estrela, etc. Movimento. Ele diz a variedade no universo é exagerada. E esse Criador é o mesmo que vai ressuscitar os mortos. Então Paulo diz, não é um problema para Deus criar um corpo novo, um corpo diferente. Então, para resumir, Paulo responde, versículos 36 e 38, o processo para a ressurreição não é nenhum problema para Deus. Deus dá vida através da morte, como no caso das sementes dão lugar a uma planta. A pessoa pergunta, mas também o que é corpo? Paulo diz, não há nenhum problema para Deus. O mesmo Deus que criou as estrelas, os animais, etc., pode dar um novo corpo a nós. Não é um problema nenhum. Agora, Paulo vai fazer uma relação direta agora com a ressurreição dos mortos. Tendo respondido, ele vai agora a ser direto na sua aplicação. Vamos ler então versículos 42 ao 44. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Vamos parar aí na primeira parte do 44. Se há corpo animal, há corpo espiritual. Então, Paulo está a dizer o seguinte: o nosso corpo atual, este que nós temos, é a semente da glória que nós esperamos. Por isso o título, a semente da glória. Então Paulo está a dizer, assim também na ressurreição dos mortos. Ou seja, é inevitável que nós vamos morrer um dia. Então, esta semente vai ser o material, a matéria-prima, vamos lá, que Deus vai utilizar para o nosso novo corpo, como uma semente com uma planta. E Paulo dá uma descrição do nosso corpo atual. Esta semente, né? Corrupção, ignomínia, que pode também ser traduzido por vergonha, humilhação, desonra, ou seja, a semente, o nosso corpo, à luz da glória que nós esperamos, é uma vergonha, é uma coisa que não tem muito valor, é desonrosa. E também Paulo diz fraqueza. São várias descrições, mas nós vamos meditar uma só, que é a corruptibilidade e a incorruptibilidade. Né? Corrupção e incorrupção. Que é corruptível e que é incorruptível. Então, um corpo corruptível, irmãos, é aquele que está sujeito a deterioro com o passar do tempo. Okay? É um corpo que, cada dia que passa, está mais perto da descomposição. Uma fruta, 1 quilo de carne, por exemplo. Incluso pode ser uma coisa física, como esta casa. Com o passar dos anos, um corpo corruptível fica pior, gasto. Fica horrível. Agora, incorruptível é o contrário. O tempo passa e o corpo se mantém idêntico. Não há mudanças. Está igual, de maneira visível. Se um corpo corruptível, por exemplo, passam 10, 100 anos, ele já se vê diferente. Nossos corpos não passam mais de 100 anos, quase. 70, 90 anos, já estamos muito mais perto da morte, em termos, obviamente, naturais. Um corpo incorruptível pode passar milhares de anos e continuar igual. Um exemplo. Se Cristo Jesus, Ele está aqui agora em termos espirituais, mas se em corpo Ele se aparecesse aqui hoje, como foi
com os apóstolos depois da ressurreição dos mortos, ele teria exatamente a mesma aparência. Já passaram quase 2000 anos, mas o seu corpo é incorruptível. Ele teria a mesma aparência que tinha no século I, quando ressuscitou. Então, o nosso corpo, ele é corruptível, mas vamos herdar um corpo incorruptível. O nosso corpo é fraco, diz Paulo, mas o nosso corpo novo vai ter vigor. Depois, Paulo, irmãos, começa a concluir e a fazer uma ligação direta com Cristo. Vamos ler a segunda parte do versículo 44 até o versículo 50. Se há corpo animal, 44b, ok? Há também corpo espiritual, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Esta passagem que li agora, 44 ou 50, dá para uma pregação inteira. Nós não podemos meditar em cada frase do apóstolo Paulo, mas gostaria de fazer pequena síntese. Mais uma vez, Paulo coloca Adão e Cristo. Se lembram? Paulo faz o mesmo em Romanos 5, 12 ao 19, onde nós meditamos há 15 dias atrás. Agora, qual é a diferença? Em Romanos 5, fala em termos morais, de obediência e desobediência, de injustiça e justiça. Romanos 15 fala em termos de corpo, do corpo de Adão e o corpo de Cristo. Então ele vai dizer algumas diferenças. Por exemplo, Adão é, diz ele, terreno. E Cristo, que é também chamado aqui o último Adão, é do céu. O que significa isto? Nós lemos Gênesis 2, Adão primeiro aparece como o quê? Como pó formado. Ok? Então, o primeiro é da terra, depois foi colocado vida. Cristo começa onde? No céu. Há 2 semanas também o irmão Felipe leu João capítulo 1, onde fala do verbo. Antes de fazer-se carne, diz, já era criador de todas as coisas. Então, é a diferença. Adão, da terra, Cristo, do céu. Okay? Depois ele diz, assim como nós também temos a natureza de Adão, não é? Herdamos isso, vamos também, na ressurreição dos mortos, a herdar a natureza corporal de Cristo. E ele é chamado o último Adão porque ele está a criar uma nova humanidade com um corpo diferente. Já não é igual ao corpo de Adão. Então, há uma humanidade em Adão e há uma humanidade em Cristo, com um corpo diferente. Agora, para concluir, Paulo diz, e vou repetir o versículo 50, porque me parece chave para interpretar aqui ao apóstolo Paulo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Paulo está a dizer o seguinte: irmãos, não dá para herdarmos o reino com este corpo. Não há hipótese. Voltando ao dress code do início. Deus não vai deixar a ninguém entrar a sua incorrupção, ao seu reino incorruptível, glorioso, com estas sementes.
Paulo diz isso. Agora, nós sabemos que todos nós vamos morrer. E os irmãos da igreja de Corinto também iam morrer. Nenhum irmão podia dizer, eu não quero morrer, irmão. Então, o que quer Paulo conseguir com esta passagem? Se ele sabe que os irmãos vão morrer. Se eles estão em Cristo, por mais que eles tenham algumas fraquezas teológicas, eles vão ressuscitar. O que o Paulo quer? Então, eu tenho aqui algumas aplicações para nós. Primeiro, Paulo não parece nos persuadir, que o Senhor aqui não nos parece persuadir a desejar morrer. Okay? Contudo, começamos a ver a morte com menos medo, porque vemos o que vem depois. Então, se eu perguntasse, tu queres que esta semente morra? Eu diria, não, coitada, não é? Mas tu queres a planta? Eu, sim, quero a planta. Então tem que morrer. Então, nós, como cristãos, não desejamos morrer como algo, eu quero morrer. Parece um pouco estranho, não. Paulo não quer isso. Mas quer que os irmãos comecem a ver a morte como um passo necessário para alcançar a glória. Sem morte, irmãos, não há reino. À exceção dos que vão ver a vinda de Cristo, que Paulo fala depois no fim deste capítulo. Sem morte, não há glória. A nossa semente, o nosso corpo, deve morrer. Não fiquemos presos, irmãos, a este corpo. Não fiquemos presos a esta natureza. Por mais que investamos tempo, dinheiro, em bem-estar, em saúde, em beleza, em qualquer coisa que este mundo ofereça, este corpo é corruptível. Vamos um dia, irmãos, ser pó, mas é necessário para alcançar a glória. Outra aplicação que eu gostaria de fazer aqui, que me parece que está mais no fim da passagem. Lembra-te todos os dias que Cristo ressuscitou. Não penses nisso somente na Páscoa ou nos dias de culto público. Lembra-te cada dia que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos e foi glorificado. E um dia voltará para colocar o seu reino. Parece que estes irmãos tinham perdido a esperança na ressurreição dos mortos, porque se deixaram de lembrar da ressurreição de Cristo. Deixaram de ver esse episódio tão lindo da ressurreição, de lembrar-se dele. Então começaram somente a ver as coisas terrenas. Deixaram de acreditar na ressurreição. Também, irmãos, nunca deixes que a tua cultura influencie a tua fé ao ponto de deixar de crer na Bíblia. E eu explico por quê. A pergunta do versículo 35, aquelas objeções daquele irmão, era um reflexo da cultura daquele momento, que era muito comum no chamado gnosticismo. Valorizava muito a parte espiritual, intelectual de uma pessoa por cima da parte material. Por isso os gnósticos criaram aquela, entre aspas, aquela doutrina, porque é uma heresia, de que Cristo não se fez carne mesmo. Eles tiveram dificuldade em aceitar a encarnação do Filho de Deus, porque eles olhavam as coisas materiais com certo desprezo. Agora, nós hoje, se calhar, não há muito gnosticismo, mas às vezes podemos ouvir certas coisas na cultura, na escola, na faculdade, nos meios de comunicação, que podem influenciar a nossa maneira de ver a Bíblia e duvidar às vezes. É triste ver cristãos que duvidam às vezes da criação, que duvidam às vezes de um episódio miraculoso, que colocam em causa este e aquele episódio na Bíblia. Que é difícil ser cristão com esse tipo de preconceitos. Esta é a palavra de Deus, irmãos. A cultura é importante em certos aspectos, mas a palavra do Senhor está por cima dela. E última aplicação, não separemos o Deus Criador do Deus Redentor. Foi o problema desta igreja. E Paulo, que vai fazer? Utilizar ilustrações da criação. O mesmo Deus, irmãos, que nos criou, que criou este mundo, este cosmo, esta coisa tão
linda da criação, esta variedade de corpos, a quantidade de processos que tem a natureza, é o mesmo Deus que nos vai ressuscitar dos mortos. Esse mesmo Deus todo-poderoso, incorruptível, nos dará também a glória que deu a seu Filho. Se tu não és cristão, tu não podes te identificar com esta pregação de hoje. É triste, mas não há esperança na morte para um não cristão. Deixa-me convidar-te hoje a acreditar em Cristo, a pôr a tua fé nesse Cristo Jesus que ressuscitou dos mortos. Deixa a tua natureza em Adão e começa a viver segundo a natureza de Cristo. E aí sim, tu podes desfrutar da leitura de 1 Coríntios 15.